Fala pessoal, o Viva Esporte está começando e hoje nós vamos falar sobre o que, Gabi? A gente vai falar sobre várias coisas, sobre jogos de tabuleiro, sobre as notícias esportivas que estão rolando aqui na cidade, o que mais? E também vamos começar a ver uma série aí de boletins sobre os centros esportivos aqui de Maringá, verdade. né? Então se você quer sair do sedentarismo aí e começar a praticar, não tem desculpa, né, Gabi? Não é assim. Então roda a vinheta que o Viva Esporte está começando. E para começar, vamos falar sobre vôlei, né, Gabi? É isso, tem algumas novidades rolando por aí. Então para saber um pouco mais, roda aí. Uma temporada cheia de novidades para o Maringá Vôlei. Além da renovação quase total da equipe, em setembro o time participa pela primeira vez do Campeonato Paranaense de Voleibol. É um campeonato que não servirá apenas como preparação. O nosso objetivo é chegar às finais, é buscar um título paranaense, embora essa seja a primeira participação do Copel Maringá na competição. O nosso objetivo é chegar às finais e lutar pelo título da competição. Para esses dois desafios, a equipe maringaense está toda renovada. Dos 14 atletas, apenas 3 da temporada passada continuam no time. Reforço dentro e fora de quadra. Com a despedida do jogador Ricardinho das quadras, o time começa a contar com ele de outra forma. A gente conversou sobre isso, dele estar participando dos treinamentos, acompanhando os treinamentos, assim como nas partidas. Ele conhece do jogo, não precisa falar, dispensa apresentações quanto à capacidade e à qualidade do Ricardo. Então a gente conversou sobre isso para que ele esteja acompanhando a gente e ajudando, passando informações durante treinamentos e jogos, trabalhando com os levantadores também, para que a gente possa, para que ele possa continuar somando, para que a gente possa continuar tirando um suco dele, que ele tem muito a dar ainda pra gente. O Rodrigo é um dos novos rostos da equipe e já chegou no momento importante, ocupar o lugar do multicampeão. Para mim é uma honra muito grande poder substituir o Ricardo, que para mim é uma referência. Quando eu comecei a jogar vôlei, o Ricardo estava sendo campeão lá, multicampeão com a seleção brasileira, melhor do mundo. Então ele é uma inspiração, espero que ele esteja do meu lado, me ajudando aí no que for possível para melhorar a equipe. Para ele, essa fase de conhecer o novo time e os jogadores é muito importante. Esse começo é bem divertido, é bem legal mesmo, poder formar uma nova equipe e traçar sonhos, metas, para serem atingidos e conquistados. Muito se falou dele até que, ó o campeão aí, se enganou quem falou em aposentadoria. Não sou aposentado, realmente eu troquei somente de cargo, Antes eu tinha esses 2 cargos, jogava, mas a essência realmente de tudo isso, de eu ter me afastado das quadras e eu fazer com que a equipe permaneça a longo prazo. Antes dos novos desafios, a equipe demonstrou espírito de união. Ainda me enxergam dentro de quadra, para te falar a verdade. Eu acho que ainda eles não, Acho que eles ainda acham que de repente eu vou aparecer ali, vou estar treinando com eles. Principalmente porque eu acho que eu tenho um convívio muito grande, muito próximo deles, de vestiário agora, estou conhecendo os jogadores e não sei, é muito legal. O primeiro desafio já tem data marcada, dia 5 de setembro contra o Foz, na casa do adversário. Boa sorte, que venham os títulos. Muito obrigado, assim espero. Bom, apesar da gente apresentar um programa sobre esportes, a gente é meio sedentário. Ainda não achamos o esporte que combina com a gente, mas vamos seguindo, Vamos, então, você estava sabendo que tem alguns centros esportivos aqui na cidade com várias programações? Então, eu fiquei sabendo e olha, dessa vez vai começar natação e hidro. Pra quem gosta, eu sou apaixonado por natação, então já dá pra começar a ir me inscrevendo. E pro pessoal que não sabe, vamos conferir um pouquinho a agenda dos centros esportivos? Então, roda aí! Dos 18 centros esportivos da cidade, 15 oferecem vários esportes, como karatê, jiu-jitsu, vôlei e, segundo a Secretaria de Esportes, depois do segundo semestre, a expectativa é abrir piscinas e oferecer aulas de hidroginástica e outras coisas também. E durante todo o mês de agosto, a gente vai trazer a agenda esportiva de todos os centros esportivos de Maringá. Hoje a gente começa com o professor Edith Dias de Carvalho, olha só.
Lá, todas as terças e quintas-feiras tem aulas de ginástica, ritmos e alongamentos para mulheres. Os horários são das 8 da manhã às 4 da tarde. Também tem pilates para homens e mulheres todas as quartas e sextas-feiras, às 8 da manhã e às 4 da tarde. Além da recreação livre, todos os sábados, às 9 da manhã e às 2 da tarde. Lembrando que esse centro esportivo fica na Rua das Azaleias, lá no Borba Gato. E também vai ter aulas de natação e hidroginástica. As aulas de natação vão ser divididas por idade. Veja só, meninos e meninas de 8 a 14 anos vão ter aula terça e quinta-feira ou quarta e sexta-feira. Os adolescentes de 12 a 16 anos, terça e quinta no período da manhã ou da tarde. Para as crianças de 5 a 7 anos, tem aula de natação às 10 da manhã e também às 3 ou às 4 da tarde. E para encerrar, é lógico que não poderiam faltar os adultos, né? Que podem participar todas as quartas e sextas-feiras às 6 da tarde. O projeto é para homens e mulheres acima de 19 anos. Além da natação, também vai ter hidroginástica, que vai acontecer todas as terças e quintas-feiras às 5 da tarde para homens e mulheres. Essa é a programação do Centro Esportivo Professor Edith Dias de Carvalho. Nesse telefone que está aparecendo aqui na tela, você pode fazer as inscrições e também ter mais informações. A gente volta na semana que vem com a agenda dos outros centros esportivos de Maringá. É com você, Luan e Gabi. Olha só, Gabi, agora não tem desculpa pra ficar em casa, ficar naquele sedentarismo só no videogame, né? Realmente, eu me interessei por alguns esportes aí, eu acho que eu vou dar até uma passadinha nos centros esportivos pra ver se eu me encaixo em algum. Esse que nós vimos hoje é de lá do Borba Gato, é um pouquinho distante da minha casa, porém, semana que vem a gente vai ver outros e durante o mês todo, cada semana é um centro esportivo diferente, né? É isso mesmo, pessoal, não percam a nossa programação. E olha só, agora a gente vai com um rápido intervalo, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o quê? Jogos de tabuleiro. Então, é só o tempo da gente sair daqui, ir lá pro Henske e começar a falar sobre esse assunto que é muito bacana, né, Gabi? Não saia daí, pessoal, a gente já volta. E como vocês podem reparar, hoje o assunto vai ser um pouco mais tranquilo. É isso mesmo, Gabi. A gente já falou um pouquinho uma vez sobre jogos de videogame, vimos aí que tem gente que tá ganhando dinheiro muito alto com isso. Agora, saindo do mundo virtual, você já pensou aqui, ó, num tabuleiro? É difícil, né? Tem gente, como é que funciona? Olha, é muitos jovens, é pessoas de mais idade? Olha, na verdade, os jogos de tabuleiro, ele tem para todas as idades, para todas. A gente tem jogos para crianças até 2, 3 anos e a gente tem jogos que criança de 10, um adulto, um jovem de 20, um adulto de 40, uma pessoa de mais idade com 70 consegue jogar e são feitos. A gente tem jogos aqui que são inclusive proibidos para menores de 18. Então, o board game em si, ele é para todo público. Depende, é claro, tem jogos que são para crianças que não se tornam tão interessantes para uma pessoa um pouco mais velha e vice-versa. Então, assim, board game é parecido com videogame, na verdade. Tem então, para assim todos como os videogame, qualquer um pode sentar, aprender as regras. Exatamente, exatamente. Eu digo que o board game, na verdade, é um videogame old school. Né, que você tem que sentar e jogar com a galera. E você não consegue jogar sozinho, né? Você precisa de pelo menos uma pessoa para jogar. Claro que existe um ou outro aí que você consegue jogar sozinho, mas o legal do board game é justamente a interação entre pessoas. Mas nem todo jogo tem o tabuleiro tradicional, como por exemplo aqui o War, que está aberto, né? Tem jogos de tabuleiro onde você vai montando o tabuleiro, por exemplo, um Carcassonne, onde você vai montando o tabuleiro com as peças. Existem jogos de board games que não existe o tabuleiro, existem só peças e algum display no meio, por exemplo, Potion Explosion, que é um jogo lindíssimo que você joga com um dispenser com bolinhas de goods coloridas, onde você vai montando a sua poção. Então, existem diversos tipos de formatos, cores e estratégias diferentes no board game. Board game, na verdade, é só uma denominação para todos esses jogos de mesa, digamos assim. Peraí, vocês vão deixar eu fazer uma pausa um segundinho, porque o pessoal de casa já conhece a gente, mas a gente não apresentou você. Pessoal, esse é o Rodrigo Cuesta. Prazer. Ele é o proprietário do estabelecimento. Eu sou um sócio proprietário do estabelecimento. A gente quer, na verdade, fomentar e disseminar a cultura nerd em Maringá e região, que tem um público muito forte, na verdade, né? E é um público muito fiel e que se cativa muito, porque quem conhece o board games e começa a experimentar novos board games acaba viciando nisso, né? Porque isso é uma gama gigantesca de jogos, né? E é um mercado muito novo.
um mercado muito novo aqui no Brasil como um todo. Para você ter uma ideia, nossos concorrentes, digamos assim, estão em Curitiba ou em São Paulo. E o legal é que vocês estão resgatando essa cultura. A gente foi criado assim, com jogos de tabuleiro em casa. Exato, eu sou um nerd desde pequenininho, de jogar RPG, de jogar tabuleiros e tudo mais. E quando eu era jovem, não existia o board game nessa gama toda que existe hoje. Existiam os clássicos, tipo o War, que está aberto aqui, o Monopoly, Banco Imobiliário, o Jogo da Vida. Hoje em dia o que se fala do board game são os jogos de tabuleiro modernos, são jogos modernos, porque saem cada vez mais jogos com autores diferentes, com editoras diferentes, tá pipocando um monte de editora nova, mundo afora aí, e começou já a vir para o Brasil, né? Isso veio para o Brasil a partir do ano 2000, que começou já a mais cativar esse público e tudo mais. Então, o board game é um mercado, um nicho praticamente novo no mundo, assim, no Brasil então nem se fala. Então, assim, tem cada vez mais jogos. E quando você fala desse tipo de jogo, é algo que gera uma interação, né? Porque geralmente o videogame, cada um tá com seu controle, mas tá aqui só olhando pra tela e mais nada. Aqui não. Tem que parar, tem que pensar, às vezes tem que discutir um pouquinho. Lá em casa, por exemplo, a gente tem, mas sempre tem que ter uma discussão, sempre tem que ter um... O que não, se tá errado, tá certo. Então gera uma interação, querendo ou não. Sim, e é por isso mesmo que vai completamente na mesma direção do projeto do Hands Board Game, que é o que? É a interação, é a experiência. Porque, por exemplo, um Orc que está na frente, você está guerreando com o seu colega, mas existem outros jogos, por exemplo, Dixit, que é um jogo de pura interpretação, onde é legal jogar com seus amigos, que você acaba conhecendo melhor os seus amigos por causa da interpretação das cartas. Existem outros jogos que você precisa realmente interagir diretamente com outro jogador, onde você rola blefe, onde rola negociações estratégicas. Então, assim, existem todos os tipos de interações aqui, desde uma treta. Uma briga, desde uma briga que quem não sabe separar pode até rolar uma separação de casamento, uma discussão mais forte, até uma coisa que party games ou então jogos de tabuleiro que são jogos colaborativos, onde todo mundo contra o tabuleiro. Então, eu acho que a palavra-chave para qualquer jogo de tabuleiro é a interação, né? A interação entre os jogadores. Esse jogo aqui, no caso War, ele já é um jogo mais tradicional, já é um jogo um pouquinho mais antigo, assim como o Banco Imobiliário, né? Sim, é um jogo clássico. Agora, perguntar para você um pouco mais difícil, para você e para a Gabi, vocês sabem como surgiram os jogos de tabuleiro e qual foram um dos primeiros? Eles teriam uma base? Olha, eu vou ficar te devendo esse dado, porque eu sei que jogos de tabuleiros existem há muito tempo, né? Porque desde um xadrez, uma dama, que existem há muitíssimos anos, Resta um, são todos jogos de tabuleiro, né? São muito clássicos. Por exemplo, o War, ele tem aí pelo menos 20, 30 anos, né? Tem o Monopoly também, ele está aí fazendo aniversários e continua aí lançando versões mais novas. Então, assim, o jogo de tabuleiro, o conceito vem de muito tempo atrás, E vamos aproveitando o embalo, então, gente, vamos conhecer um pouquinho da história dos jogos de tabuleiro? Então, roda aí. Vocês sabiam que existem milhares de jogos de tabuleiros registrados no mundo inteiro? Jogos de civilizações, jogos clássicos e até jogos de festas. Hoje a gente vai conhecer alguns deles. Os primeiros registros de jogos de tabuleiro foram na África 7.000 anos antes de Cristo. E o mais antigo que se conhece é o Mancala, que era jogado com sementes e tinha uma pegada matemática. Basicamente, um adversário tinha que pegar as sementes do outro. O jogo é tão simples que o tabuleiro dele pode ser feito com buracos na terra, e esse é considerado o pai dos jogos de tabuleiro. Agora a gente vai para o ano 4500 a.C. para falar do jogo real de Ur. O jogo é descrito basicamente como um game de transporte, em que um jogador tem que levar uma peça a outro ponto. Ele inspirou o Gamão, que é outro jogo de tabuleiro bem conhecido aí. O outro game que a gente vai falar agora é o Chaturanga, que surgiu no ano 6º depois de Cristo. É basicamente um jogo de xadrez, com a diferença de que podem jogar até 4 pessoas. E para finalizar, tem também o jogo Ludo, que também é conhecido como Paquise, que é um jogo de corrida, em que um adversário tem que dar a volta completa no tabuleiro antes do outro. Ele pode ser jogado em até 4 pessoas e fez tanto sucesso que um rei da antiguidade criou um tabuleiro gigante e jogava com pessoas de verdade. Então, pessoal, não sei vocês, mas na minha próxima vida, minha meta é ter um jogo em tamanho real que nem o Rei da Índia. Seria divertido. Você como um personagem do próprio jogo, né? Legal. Não tem um tabuleiro pequeno. É legal, existem vários tabuleiros de xadrez por aí que tem tanta peça no tamanho
maior, gigante, até onde você é a própria peça do xadrez, né? Então eu acho legal porque isso aumenta ainda mais a interatividade com o jogo, né? Olha, o papo tá bom, mas agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, né, Gabi? É isso mesmo, Luan. Então, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já, não saia daí. E olha só, pessoal, nós já estamos de volta e antes da gente continuar falando aqui dos jogos de tabuleiro, queria falar um pouquinho pra você aí que acha que jogo de videogame nunca virou jogo de tabuleiro, tá enganado. Então vamos ver aí alguns jogos de videogame que fizeram sucesso e agora estão na versão de tabuleiro. Roda aí. Os tradicionais jogos de tabuleiro serviram de inspiração para a criação de alguns jogos de videogame, mas o contrário também aconteceu. Depois de fazer sucesso nos consoles, alguns jogos de videogame se transformaram em jogos de tabuleiro bem elaborados e complexos. Vamos dar uma olhadinha. Exclusivo dos Xbox, Gears of War coloca o jogador na pele de um soldado em meio à guerra contra os alienígenas. O jogo de tabuleiro não muda muito essa história. Eles apenas trocaram o joystick por dados e bonecos de plástico. Esse é um jogo para até 4 pessoas que podem assumir os papéis de membros do Esquadrão Delta. E todos terão que trabalhar em equipe se quiserem passar vivos pelas 7 missões e os mapas, que devem ser montados aleatoriamente. Então, dificilmente uma partida vai ser igual a outra. Nos PCs, o jogo de estratégia XCOM The Board Games já não é um dos mais fáceis. O jogador assume o papel de chefe da unidade XCOM, de combate a alienígenas, e precisa gerenciar uma equipe de pesquisas, decidir onde investir recursos e ainda comandar os soldados nas lutas contra os ETs. Tudo com um orçamento bem limitado. No jogo de tabuleiro, essas funções podem ser divididas em até 4 jogadores. Mas não pense que isso vai facilitar a sua vida. A cada rodada, o grupo deve treinar soldados, investir em pesquisas, construir satélites e naves e conter diversos ataques alienígenas, sempre dependendo da sorte e contando também com uma pequena quantidade de moedas para gastar. Sucesso nos videogames antigos, Street Fighter se transformou em um jogo de tabuleiro. Isso mesmo, um jogo de luta e agilidade em uma versão de tabuleiros e cartas. Ele pode ser jogado entre 2 e 5 pessoas. Os jogadores assumem os papéis de alguns dos lutadores da franquia e começam com uma pilha de 10 cartas cada. A cada turno é possível sacar ou adquirir novas cartas para reforçar os lutadores. O objetivo é derrotar os chefões de cada fase. Apesar de ser diferente do game de luta, o jogo de tabuleiro envolve bastante estratégia. Por isso, é preciso escolher bem a hora de atacar ou de defender. Outro jogo que segue essa mesma dinâmica de tabuleiros e cartas é o Resident Evil. Assim como no Street Fighter, os jogadores começam com algumas cartas e conforme vão avançando na missão, ganham novas cartas para reforçar o arsenal. E assim, derrotar os zumbis que podem atacar os jogadores a cada rodada. Resident Evil. Esses são apenas alguns dos games famosos que foram para os tabuleiros. Ainda existem muitos outros. E aí, que tal sair do mundo digital e encarar uma partida de tabuleiro com os amigos? Será que a agilidade vai ser a mesma? Olha, bacana. E agora eu queria saber, quem tem agilidade aí no controle, nos controllers, tem essa mesma agilidade na hora de sentar e jogar? Tem calma ou não? É louco igual no videogame? Tem, porque assim, a gente tem jogos que depende, inclusive, da sua agilidade. Por exemplo, é o Blitz, que é um jogo de cartas, onde você tem que ser ágil.
E geralmente quem joga videogame, principalmente esses jogos modernos, tem um pezinho mais na estratégia. Então ele já tem uma certa vantagem em alguns jogos, não é a vantagem de saber como se joga o jogo, mas nessa mentalidade estratégica, sabe? De já parar, analisar e ver quais são os próximos passos antes de sair na louca. Então quem é mais estrategista, quem já está acostumado com videogame ou quem já é acostumado com tabuleiro? Eu acho que é uma mistura interessante, porque quem está jogando videogame, o videogame também tem sua própria estratégia, né? Dependendo do jogo. Então eu acho que é uma digamos, habilidade, digamos assim, que pode ser trazida pro board game, né? Porque a forma de pensar é bem parecida. A diferença é que você não vai ter o controle, você vai ter que mexer a pecinha ou interagir com uma pessoa. Vai ter que fazer mais esforço. É um pouco por aí. Rola um esforcinho físico maior do que mexer o dedo. No bloco anterior você comentou que existem 3 modalidades, 3 categorias dos jogos de tabuleiro. Quais são elas e a gente pode mostrar aí algumas delas? Aqui a gente tem 3 categorias então, né? Os clássicos, que é tipo o banco imobiliário, né? Que esse é clássico, esse eu jogava quando eu era criança, todo mundo conhece. O Banco Imobiliário tem muito tempo, Tem muito tempo. Então esse é um dos clássicos, né? A gente tem os party games, que por exemplo esse Eu Sou. Esse Eu Sou é um jogo extremamente simples, como eu falei, expliquei para vocês no bloco passado. E esse é party game, não dá para jogar sozinho e não tem muita graça você jogar em 2 pessoas. É mais legal quando você joga numa galera e a galera quando joga isso aqui realmente se empolga e vira até aquela gritaria. Você falou aí de 2 modalidades, mas tá faltando uma, né? Dos estratégicos, que é a minha categoria preferida, né? Tem desde os estratégicos clássicos, que é o Catan. O Catan que abriu portas para os jogos modernos, né? Um dos primeiros jogos modernos, assim de se dizer. Eu conheci os board games modernos através do Catan, eu sou viciado nesse jogo, é um jogo estratégico que não é muito complexo. Mas envolve diversas variáveis, então você para ganhar o jogo você pode ter diversos tipos de estratégia. Existe, por exemplo, um Potion Explosion, que não é um tabuleiro. Você tem um dispenser com várias bolinhas de gude e você tem que ir montando sua poção e também é muitíssimo estratégico e é simples. E a gente tem jogos mais que duram horas e horas e horas, que você precisa de 1 a 2 horas só para aprender a jogar ele, que são extremamente complexos. Então assim, os estratégicos é o que mais saem, né? Os que mais têm criações novas, porque a galera vai cada vez mais aprimorando essa habilidade de criar jogos e colocando cada vez mais regras, mais estratégias, mais variantes para deixar o jogo ainda mais, digamos, desafiador. E no Brasil, existem competições também em jogos de tabuleiro? Existem campeonatos de casas independentes e existem os campeonatos oficiais, né? Por exemplo, o Carcassonne é um dos jogos que tem um campeonato muito disseminado aí, que existem o campeonato brasileiro, o campeonato mundial. Então, existem sim jogos com campeonatos, né? Então, isso que é bem legal. Começaram já, inclusive, da mesma forma que o e-games está fazendo com campeonatos, o board games também está começando a fazer. Se eu quiser ganhar o campeonato, tem que começar a jogar hoje, né? Começar a aprender agora. E não é difícil de aprender. Tem gente que aprende em 1 hora e na hora seguinte já está dando baile em várias pessoas que já jogam há muito tempo. Porque isso é muito individual. A estratégia vai de cada um. Você só precisa aprender a regra do jogo. A estratégia é sua, entende? A mesma estratégia que você usa no Catan, você pode usar uma estratégia parecida com Potion Explosion. O que mudam são as regras, o que muda é a dinâmica do jogo. Então vai muito de pessoa para pessoa. Eu gostaria de saber uma coisa. Uma pessoa que tem deficiência, ela teria dificuldade? Deficiência visual, por exemplo? Isso depende muito do jogo, né? Existem jogos, por exemplo, o Dixit, que é um jogo de interpretação, onde você interpreta desenhos de cartas. Esse é um jogo que é impossível para alguém com uma deficiência visual jogar. Mas existem jogos que um deficiente visual pode jogar, sim, por mais que o jogo não esteja preparado especificamente para isso, mas que se consegue sim. Tá? A mesma coisa com o auditivo e tudo mais. Então assim, o board game sempre tenta abranger o maior público possível. Nem sempre é possível, né? Por exemplo, o Dixit não é um jogo indicado para isso, não tem como. Mas existem jogos sim que a deficiência física não atrapalharia muito, não. Daria para jogar. Agora, quando a gente olha que os tabuleiros geralmente são sempre algo mais tradicional, no papel.
hoje em dia a tecnologia está entrando aí também nos jogos de tabuleiro ou não? Jogo de tabuleiro é uma coisa, tecnologia é outra? Sim, não. Existem algumas tecnologias mais sutis, por exemplo, banco imobiliário, hoje a gente já tem a versão da maquininha do cartão. Isso é novo em termos, assim, né? Na minha época não existia, mas é algo novo. E a gente tem jogos que, inclusive, você depende de um aplicativo de celular para poder jogar, que é, por exemplo, o XCOM. Que o XCOM você precisa do aplicativo para poder jogar ele. Então, sim, eu acho que é uma tentativa das editoras e dos autores de modernizarem ainda mais esses jogos, envolvendo cada vez mais essa tecnologia. Tem outra, né? A gente tem que inovar. Tanto que esse XCOM, ele era um videogame, né? Sim. É um dos que a gente acabou comentando agorinha. Era videogame, se modernizou e mesmo assim ainda continua com um pezinho na tecnologia, né? Com um pezinho, com certeza. Existe cada vez mais, Então, assim, os jogos estão cada vez mais com uma pegada mais moderna. Então, não me espantaria cada vez mais terem jogos que dependam de um aplicativo ou da internet ou algo assim para serem jogados. Porque, assim, eles tentam englobar cada vez mais o público. Quem sabe futuramente a gente não vai ter hologramas ou realidade virtual. Se tiver, seria fantástico, seria fantástico, porque cada vez mais aumenta a interatividade, que é justamente a palavra-chave do board game, né? Interatividade. Rodrigo, para o pessoal que ficou curioso em casa, como que eles fazem para vir aqui? Olha, a gente está aberto de quarta a domingo, tá? Quarta e quinta das 7 à meia-noite, sexta e sábado das 7 às 2 e domingo é matiné, das 3 às 10. Se sintam à vontade de vir aqui no Hands, estamos abertos aí então de quarta a domingo. Temos toda a equipe preparada para te atender bem e para te ensinar os jogos, qualquer que seja ele. Então, muito obrigado. Obrigado eu. E Gabi, vamos aproveitar e jogar uma partida? Mas eu quero jogar aquele lá, de quem sou eu? Esse aqui? Esse só é divertido. Então, vamos jogar esse e semana que vem a gente está de volta, né?